Pronto, começando a gravar aqui, segunda aula do dia, sobre República Populista com o terceiro ano C. Pessoal, na última aula a gente estava conversando sobre o olha, Jânio Quadros, e a gente deu uma dimensão que o Jânio Quadros era um cara meio amalucado, né? Um cara que não tinha aí o tete-tete batendo muito legal nas interações políticas, e tudo isso levava ao governo dele ser lido, ser visto, apresentado de um modo geral como um governo bem estranho, bem caótico, por assim dizer. E o ponto de virada, o ponto de intersecção desse governo vai ser justamente o momento em que o Jânio Quadros condecora o Che Guevara como o Ernesto Guevara como aí um herói no Brasil. Isso vai fazer com que ele entre em crise ideológica em relação aos liberais conservadores, que eram a base de apoio que ele tinha no Congresso, porque essa galera é eminentemente anticomunista e não apoia de forma alguma que o presidente do país esteja lá ofertando homenagens a comunistas. E aí, Jânio Quadros dá um dos lances que é mais bizarros da política brasileira. Vê só o Paranauê. O Jânio Quadros, ele vai, observa, que é muito bizarro. Ele vai renunciar com um objetivo estratégico. Ele acha que ele é um camarada muito popular e que se ele renunciar, o povo vai às ruas para apoiá-lo. O povo vai sair às ruas dizendo queremos o Jânio Quadros, queremos o Jânio Quadros, queremos que ele permaneça como presidente do Brasil, e ele ia ganhar mais capital político para negociar com o Congresso. O Congresso ia se ver pressionado pelo povo nas ruas e ia tender a endossar as políticas que interessassem ao Jânio Quadros. Ele queria governar, então, a partir da pressão popular. Beleza? Faz sentido para ele porque o próprio Fidel Castro tinha feito isso em Cuba e, de certa forma, tinha saído vitorioso. Então, o objetivo era meio que dar um autogolpe. Era apresentar uma renúncia que ele acreditava que ia chamar o povo às ruas, que o Congresso ia ser obrigado a não aceitar a renúncia dele e que ia ser obrigado, o famoso blefe, ia ser obrigado a colar nele e obedecer todos os interesses que ele colocasse em pauta, que ele determinasse ali para a vida política do Brasil. Só que ele esquece que está no Brasil, e no Brasil tudo é possível. O Jânio Quadros vai apresentar sua renúncia numa sexta-feira. Na sexta-feira, o Congresso fecha, então a renúncia dele chega no momento em que a maioria dos deputados está em suas bases eleitorais nos estados. O Congresso brasileiro ele funciona de terça a quinta-feira só. No final de semana estendido, o pessoal está trabalhando nas suas bases eleitorais em geral. Então ele chega com o Congresso esvaziado e não tem basicamente ninguém nem para aceitar a renúncia dele. A renúncia fica boiando durante o final de semana no Congresso e durante o final de semana ninguém vai para a rua para defender ele. Então não tem nenhuma ameaça de insurgência popular em defesa do Jânio Quadros. Quando bate a segunda-feira que cai no colo do presidente da Câmara de Deputados a renúncia, ele assina e diz, pá, tá aprovado. Renunciou, não tem problema não. Vamos aproveitar que o vice comunista dele está na China, que é o João Goulart, e vamos passar a boiada, como diz o Ricardo Salles, tocando o dane-se para o que o Jânio Quadros quer. Então, mesmo que o Jânio Quadros contasse que o Congresso ia ter medo de colocar o João Goulart na presidência e que o povo ia apoiar ele, ele se iludiu completamente, ele fez uma jogada super arriscada que deu em nada.
tá? Deu em nada, completamente nada. E a gente vai ver que a gente vai acabar, que horrível. Vamos ver que acaba se tendo aí uma ascensão mais ou menos problemática do menino João Goulart à presidência da República. Como eu disse a vocês, quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart está em uma viagem à China, comunista, né? Desde essa época. E o presidente da Câmara de Deputados, o Ranieri Mazzilli, tá? Vai ser empossado provisoriamente como presidente. Quando o Jango volta, vê só, quando o Jango volta, não, pior. Quando o Jango diz que vai voltar para o Brasil para ser empossado presidente, a galera diz: volte não. Se você voltar, a gente derruba seu avião. O Brasil é foda. Se a gente derruba seu avião antes que ele chegue no chão aqui. Antes que você seja legalmente presidente do Brasil, a gente derruba seu avião. E aí ficou um jogo de puxa-encolhe, João Goulart sem poder voltar, uma agonia da gota. Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul na época, chama o exército do Rio Grande do Sul e diz: ó, galera, o negócio é o seguinte, vamos começar a organizar e armar o povo aqui para resistir na legalidade e colocar em pauta a defesa do presidente legitimamente eleito do Brasil, que é João Goulart, uma vez que renuncia Jânio Quadros. Leonel Brizola era do mesmo partido do João Goulart, o PTB, e muito ligado ao varguismo. Então ele começa toda uma campanha, além de organização de realmente recrutamento popular para a defesa do João Goulart, ele começa uma campanha de redes de rádio nacional, conhecida como a campanha da legalidade, onde rádios amadoras começam a retransmitir debates políticos e discursos nos quais a figura do João Goulart é apresentado como presidente legitimamente eleito do Brasil e que tem que ser empossado porque ele foi eleito pelo povo para esse cargo. É um respeito à democracia, é um respeito ao rigor das leis. E com toda essa pressão política, acaba surgindo aí uma terceira via, uma alternativa para a vida pública brasileira, que é a adoção ao mesmo tempo de um regime parlamentarista semipresidencialista. A ideia de que o Brasil vai ter, para não deixar tantos poderes na mão do João Goulart, quando ele volte e assume a presidência, o Brasil vai ter também um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, tá? E aí esse menino que vai ser eleito pelo parlamento é o Tancredo Neves, uma figura importantíssima, é o avô do Aécio Neves, para quem não conhece, que vai estar na política aí como um representante dos interesses mais ligados às elites brasileiras. O João Goulart volta e se faz um acordo entre o João Goulart e o Tancredo Neves, que é o seguinte: olha, depois aí de 2 anos de governo, a gente vai fazer uma decisão aqui, vamos tirar aqui na sorte, nós dois, para ver quem vai governar de fato essa bagaça que é o Brasil. Então, em 63, está marcado um plebiscito para que o povo escolha se quer manter o parlamentarismo ou se quer voltar a adotar o presidencialismo. E em 63, a gente vai ver que o presidencialismo vai ganhar por conta da popularidade que o João Goulart tem, e o Tancredo Neves é um personagem político muito pouco conhecido da cena nacional naquele momento. Tá bom? Esse aí é o menino Leonel de Moura Brizola, muito B10 essa foto dele aí. Cara que com o Teixeira Lott defendeu aí a campanha da legalidade, realmente a manutenção da legitimidade política do governo eleito do João Goulart, um homem guerreiro, batalhador, vibrante, cara que é sem igual na política brasileira. E vamos falar um pouquinho sobre o governo de João Goulart. João Goulart é essa figurinha aqui, tá? Que tá aqui discussando. O governo João Goulart, a partir de 61, é marcado por uma tendência política mais radical à esquerda. Ele não é centro-esquerda como os governos antecessores, ele realmente tem uma postura mais transgressora de defesa dos direitos das classes trabalhistas, tá? No plano econômico, o João Goulart, inspirado no modelo soviético de desenvolvimento,
propõe um plano trienal para a economia, que consiste em negociação da dívida externa, controle das despesas públicas e congelamento do salário dos trabalhadores. Então, apesar de ser inspirado num modelo soviético em estrutura, o conteúdo desse planejamento econômico é um conteúdo que atende muito aos interesses dos liberais. O João Goulart ele vai tentar se equilibrar aí entre a adoção de um modelo socialista, mas com um conteúdo liberal para agradar a gregos e a troianos. O que é que isso agrada aos liberais? Vê, ele está negociando a dívida externa, está controlando as despesas públicas, não está gastando mais do que arrecada e ainda congela salários. Ele não aumenta salários dos trabalhadores durante esse período. Isso é tudo que a elite gostaria de ouvir. Mas ainda assim, ele é uma figura que é lida, ele é uma figura que é vista como comunista, que é vista como socialista, apesar de não ser de forma alguma um socialista. Ele é um trabalhista, mais radical à esquerda, mas ainda assim um trabalhista, um defensor dos interesses aí dos trabalhadores, tá? Isso pega muito forte, esse discurso de que Jango é comunista e que comunista come criancinha no café da manhã e come, falando metaforicamente, não, falando fisicamente de fato, assim, com garfo e faca, tá? E, pasmem, isso se falava no Brasil da década de 60. Se vocês são chocados hoje em dia com terra plana, com armar o povo, diminui a violência e com todas essas babaquices que a extrema-direita brasileira fala hoje em dia, nessa época se falava babaquices ainda piores. Não sei se eram piores, não. Tão ruins quanto? Sei, tem que ver esses 88 mil, 89 mil aí, tá mal explicado. Mas bem, voltando. Quando o governo João Goulart decide adotar uma perspectiva reformista no campo social, aí todo aquele vigor de repulsa dos líderes de direita contra ele vem à tona com muita força. Tá? A galera começa a dizer, olha aí, eu não falei que esse menino era socialista? Olha essas medidas dele aí. Reformas de base? Reformar o quê? Que base? Negócio estranho, isso é coisa de comunista. Tá? Tem que acabar, o comunismo tem que acabar, tá errado o comunismo. Então, tinha muito essa parada de discurso na sociedade brasileira. Apesar de não colar muito, sabe? Meu bisavô, na época, era doido para pegar uma soca-soca e lutar. Uma soca-soca é uma arma de fogo, tá? Lutar aí do lado do João Goulart. Metida comunista tal. Mas, então, tinha essa coisa também da aura popular do João Goulart garantir, de certa forma, ainda uma possibilidade de lutar contra esse discurso de que ele era comunista e que era um infiltrado da União Soviética para acabar com a democracia no Brasil e Pereira Parará. Mas o que é que tinha nessas reformas de base que tanto assustavam as elites brasileiras? Notei agora que esse maldito copo é do Romero Brito. E até hoje eu bebendo nele. Bem, tiveram várias propostas de reforma de base, né? São um conjunto de reformas que ia transformar a base social do Brasil, dando possibilidade de um equilíbrio na concorrência social, na valorização social das categorias mais ligadas ao trabalhador em relação à categoria mais ligada aos empresários, aos ricos do Brasil. Então, eram meio como transformações no acesso à possibilidade por parte aí de grupos sociais menos favorecidos no Brasil, uma democratização mais real, mais viva aí da vida política no Brasil. Por exemplo, uma das reformas de base era a reforma agrária, que pretendia democratizar o acesso à terra com o Estatuto do Trabalhador Rural, desapropriando propriedades que eram inativas, terras principalmente ali à margem de rodovias federais e de ferrovias ou de açudes, para dá-la a trabalhadores rurais, para que eles tivessem ali direito a ter suas próprias terras, a ter uma participação influente na economia de um modelo produtivo mais relacionado ao campesinato, ao camponês propriamente dito. E era uma das medidas que necessitava de uma reforma constitucional para entrar em vigor. O João Goulart propôs essa reforma constitucional, vai gerar vários debates na sociedade brasileira. Por quê?
Ô, professor, quem é que... A galera é contra que o camponês tenha sua terra. Faz sentido isso? Faz, uma vez que essas propriedades antes eram de ricos especuladores imobiliários, a galera do empresariado, que vivia aí de não utilizar a terra para produzir, mas de esperar que a terra valorizasse no mercado para vendê-la a um preço mais alto do que eles tinham comprado. Tá? Então, essa é uma perspectiva do mercado de terras brasileiro. Diga, Alan. Ô, professor, quando o governo desapropria uma terra, ele paga alguma indenização ao proprietário? Paga uma indenização, mas a indenização não vai estar ligada ao valor de mercado daquela terra, tá entendendo? Sim. É um valor mais ligado assim a uma base fundiária, uma contagem de território relacionada a uma determinada região que vai ter um valor específico tabelado, enquanto o valor daquela terra no mercado pode flutuar para um preço muito maior. Tá entendendo? E esse tipo de desapropriação vai desagradar também a esse público. Eu tô gravando essa aula? Deixa eu só ver aqui. Tô gravando, né? Tô gravando. Deus é bom. Beleza. Outra coisa que desagrada esses proprietários de terras, esses grandes senhores de terras no campo, é que um camponês, tendo sua terra, não vai trabalhar mais para o senhor. Não vai trabalhar mais para o grande dono, para o grande proprietário de terras. Então tem também uma lógica de controle da mão de obra aí. Uma mão de obra barata, que o cara trabalha praticamente por um prato de comida. Se o camarada plantar seu próprio prato de comida, ele não vai, sabe? Servir aos interesses mais do senhor de terras, do grande proprietário de terras. E aí Vitória de Santo Antão tem até uma participação muito interessante na luta pela reforma agrária, que é com as ligas camponesas, formadas pelo Francisco Julião, advogado, né, ali no Engenho Galileia. Francisco Julião é só a figura mais proeminente, mas existiam ali vários políticos, vários representantes do grupo aí das ligas camponesas do Engenho Galileia, que são, por assim dizer, o embrião do que atualmente é o MST, o movimento dos sem terra, tá? Era uma organização ali de trabalhadores em prol da desapropriação de certos engenhos improdutivos aqui em Pernambuco, que ocupavam a terra coletivamente para produzir como cooperativa. Muito interessante. Vitória realmente, assim, às vezes, apesar de ser uma sociedade tão conservadora, mas às vezes dá um ar de progressista em certos contextos. Outra coisa é que ele queria erradicar o analfabetismo, João Goulart, através do quê? Do método Paulo Freire. Aí, meu amigo, Paulo Freire virou sinônimo de comunismo. Até hoje o camarada falar em Paulo Freire e a galera fala comunista. Paulo Freire não tem nada de comunista, absolutamente. Paulo Freire, ele tem sim uma forma de magistério que é voltada para a realidade social do trabalhador e que é muito utilizada para educar. Veja, a educação, o método Paulo Freire, antes que se diga que é uma metodologia doutrinária de educação, ela sequer é voltada para a educação básica, que é a que vocês têm. Ela é voltada para a educação de jovens e adultos, que seria o sistema do EJA, tá? Quem já passou da idade escolar e ainda não foi alfabetizado. Como é um pessoal que já tem uma vida, um trabalho e está precisando correr atrás dessa educação, o Paulo Freire formulou um método compreensivo de alfabetização a partir da realidade social daquela pessoa. Porque não adianta você educar um camarada para ele aprender a ler e escrever amora, quando ele nunca vai ver uma amora na vida. Vai fazer muito mais sentido para essa pessoa, que é um pedreiro, aprender a escrever tijolo, cimento, tapar, terra. E cada trabalhador, de acordo com sua realidade, tem um contato com o que a alfabetização pode trazer de especial para aquela vida dele. E o método do Paulo Freire tem muito essa pegada, tá? Tem muito essa ideia, que vai colocar em pauta uma valorização financeira também do
profissional da educação, do professor, além de uma reforma universitária, que vai colocar nos currículos dos professores, dos docentes sendo formados, a metodologia do Paulo Freire, para que esse docente ele tenha a sua consciência social, que o papel dele é também, por ser formado numa universidade pública, atender aos interesses aí de um projeto de popularização do conhecimento, de um modo geral. Tá bom? É fácil o método Paulo Freire? Não. Eu, por exemplo, não consigo aplicar. É muito difícil, é muito complexo. Eu sou professor de EJA também, eu sou professor de EJA na Paraíba. E eu me sinto impotente dando aula para o EJA. Paulo Freire era um cara muito inteligente, muito capaz de fazer andar esse projeto, sabe? E eu acho que falta, até hoje em dia, que nossas universidades abracem isso, porque eu não fui formado, quando fui educado para ser professor de história, para ter capacidade de colocar isso em prática. É muito difícil, de fato. Tá? De qualquer forma, fica aí uma reforma muito interessante que talvez tivesse aí encerrado um contexto de analfabetismo crônico e de controle social das elites sobre as categorias populares. Porque se tem, como diz Darcy Ribeiro, a falta de educação no Brasil, a ausência de educação no Brasil, não é um problema. É um projeto de domínio das elites brasileiras sobre as classes sociais menos favorecidas. Porque um povo menos educado é um povo mais propício a ser controlado, é um povo mais propício a ser endereçado a partir do domínio das elites. Então, se tem aí uma vontade de barrar essas reformas educacionais, muito com o sentido de impedir o acesso do povo a essa educação libertadora, como promovia aí o Paulo Freire. Se pretendia também ampliar a base bancária brasileira, tirando aí uma concentração de capitais das mãos de poucos bancos, como existe até hoje em dia no Brasil, expandindo a possibilidade de crédito para o trabalhador que quiser abrir pequenas empresas, para o trabalhador rural que quiser fazer seu pequeno agronegócio, fazer sua cooperativa. E tudo isso desagradava quem? A elite que concentrava capitais, a elite que dominava ali aqueles 4, 5, 6 bancos que eram centrais do Brasil. Também se pretendia fazer uma reforma fiscal no Brasil, promovendo aí um sistema de cobrança de impostos que fosse mais progressivo e menos regressivo. A cobrança de impostos no Brasil, até hoje em dia, é extremamente regressiva. O pobre no Brasil paga muito mais imposto do que o rico. Até hoje. E o João Goulart propôs que não, o sistema de tributação brasileiro, o sistema de tributação nacional, tem que ser progressiva. Quem é mais rico paga mais. A percentagem, a alíquota para quem é mais rico tem que ser maior porque ele ganha mais. Como é que eu vou tirar 10%, 20% de imposto sobre o salário do trabalhador, do cara que consome serviços, e eu vou tirar 5% da riqueza do multimilionário? Não existe isso. Como é que eu cobro mais de quem tem menos? É uma aberração que só acontece no mundo todo, no Brasil. E na Estônia. Mas tirando Brasil e Estônia, não, Brasil, para vocês terem noção, a cobrança de imposto sobre lucro e dividendo hoje em dia gira em torno da casa do 8%. Constitucionalmente, eu acho que só pode ir até 8%. Nos Estados Unidos, essa cobrança chega a 30%. Na França, a 40%. O Gerard Depardieu, que é um sonegador, Gerard Depardieu, o ator, né? É um sonegador famoso na França, ele não pisa na França há tempos, porque não pagava esses impostos dos 40%, e se ele entrar na França, ele vai ser preso imediatamente por ser sonegador. Então, as realidades das democracias internacionais são muito distantes aí do sistema tributário brasileiro, e olha, desde 63 está se brigando para colocar um sistema mais progressista no Brasil. Vale lembrar que 13 anos de governo do PT não foram capazes de pautar
uma política pública que cobrasse menos impostos de quem é mais pobre e mais impostos de quem fosse mais rico. Essa maldita o governo Goulart, o governo Jango, tentou limitar. Travou, foi? Estão me escutando mais não? Opa, opa. Travou, Travou, né? professor, só que agora voltou. Travou e voltou. Travou quando eu estava falando o quê? Agora. Tá, então foi só falando que era uma coisa para a gente pensar na nossa política até hoje em dia, mas que o governo João Goulart tentou colocar em prática essa reforma fiscal através, por exemplo, do limite de remessa de lucros para o exterior, para evitar, por exemplo, que empresas multinacionais e empresários tirassem os lucros da exploração do trabalho do povo brasileiro para seus ricos padrões de vida em países fora do Brasil, Estados Unidos e por aí vai. Então, tem um decreto-lei da mão do presidente, da mão do João Goulart, que tenta limitar essa remessa de lucros. Também vai haver aí uma reforma eleitoral, que quer garantir o direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente. Olha aí, pô, o cara querendo dar voto analfabeto é comunista. Na época não podia, né, analfabeto votar. Militar de baixa comunista também. Negócio de comunista isso. João Goulart não pode passar. Tá? Então, uma reforma aí que realmente democratizasse a política brasileira, até no âmbito de seleção das lideranças políticas, era impedida pelo discurso anticomunista da elite brasileira. E, por fim, também tinha uma reforma urbana aí para tentar garantir acesso à compra de imóveis por famílias de baixa renda, evitando aí que se acumulasse a especulação imobiliária dentro das cidades brasileiras, de grandes empresários que compravam casas e apartamentos e esperavam que o valor deles subisse para vender e deixando assim um grande quantitativo de pessoas sem acesso a uma moradia digna no Brasil. A reforma urbana tinha esse interesse, é algo que até hoje também se luta no Brasil. A gente pode ver aí o Boulos, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que é um dos movimentos que pauta o acesso à moradia digna aí pela população brasileira. Eu não sei, velho, como a galera pode olhar para essas paradas e dizer, não, eu sou contra isso. Eu sou contra que o povo tenha direito à terra, tenha direito à educação, a financiamento bancário, a pagar menos impostos, a poder votar, que tenha direito a ter um teto sobre sua cabeça. Me parece absurdo, sabe? Me parece absurdo. E egoísta demais. Mas se tem um adjetivo que cabe às elites brasileiras, é o egoísmo. E não é de hoje, a gente pode ver, desde 64 isso está pautando a vida pública brasileira. Então essas reformas de base, que tinham um caráter muito progressista, muito popular, acabaram gerando um acirramento das lutas ideológicas no Brasil, criando aí dois setores muito claros da vida política brasileira, um de apoio e um de reação ao João Goulart. No setor de apoio, a gente vai ver a Frente Parlamentar Nacionalista, com políticos ligados aí a essas ideias de cunho mais de defesa do interesse nacional e popular brasileiro. Aí você pode falar dos partidos do PSB, que foi formado à época, o Partido Socialista Brasileiro, do velho Miguel Arraes, e que hoje ainda está no controle dos seus descendentes. A gente vê o menino João Campos aí, candidato à prefeitura do Recife. João Campos é bisneto de Miguel Arraes. Tá? Mas, de qualquer forma, Miguel Arraes era um cara ligado à defesa dos interesses do trabalhador rural brasileiro. De fato, ele era um camarada com essa pegada. Tinha também aí a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a CTG, que era uma espécie de Central Geral do Trabalhador no Brasil, diz a sigla, mas é uma espécie de associação entre sindicatos. Tá? As ligas camponesas do Francisco Julião, aqui em Vitória, são todos movimentos, os partidos, né, o PTB, o PSD, o PCdoB, o PSB, são todos partidos que vão estar articulados ali
a defesa dos interesses trabalhistas muito colados na figura do João Goulart nesse contexto. Em oposição ao João Goulart, vai ter a Ação Democrática Parlamentar, que vai ser um grupo político aí de direita, que vai estar pautando medidas de contenção a políticas públicas do João Goulart. O IBAD e o IPES também são centros aí de inteligência, de estudo. O IPES é um centro de pesquisa que vão estar dando apoio ideológico, dando apoio intelectual a esse agrupamento contra comunista, esse agrupamento no Brasil. E tem a famosa marcha da família com Deus pela liberdade. A gente vê que também não é de hoje que a Igreja Católica é extremamente reacionária no Brasil. Infelizmente, hoje ela conta com gente de pior qualidade do que ela, como algumas lideranças neopentecostais. E aí não preciso nem citar o nome, não estou falando, parênteses, que as lideranças neopentecostais são todas figuras nefastas e medonhas, não. Mas eu falo com nenhum medo, nenhum receio, que a grande maioria das figuras neopentecostais que estão vinculadas à vida política brasileira são da pior qualidade possível. Não tem uma dessas figuras grandes, e aí vocês sabem os nomes, que seja realmente uma pessoa que esteja interessada na defesa dos interesses do povo. A Igreja Católica participa dessas paradas porque ela é ideologicamente reacionária mesmo. Ela é conservadora por excelência. Tá? Ser conservador e ser católico é algo que casa muito, faz muito sentido. Apesar de ter correntes do catolicismo, são muito pequenas, são muito poucas, como a Teologia da Libertação, que nessa época estava apoiando João Goulart, inclusive, que tem um olhar muito mais voltado para o povo. Mas, na maioria dos casos, o pensamento católico está muito relacionado a um pensamento político de direita, tá bom? Tudo claro até aí? Vocês estão viajando na maionese ou tá de boa? Beleza. Pronto, então, os católicos vão organizar uma parada bizarra que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou pela Pátria, tem algumas variações. É bizarro, é tipo galera com cartaz de comunista come criancinha no café da manhã, o gigante acordou, e essas paradas, cara, burras, eu não tenho outra palavra. Só me vem o meme do Caetano Veloso, dizendo, cara, você é burro. Porque é isso, é burrice. Achar que um governo em prol do trabalhador quer desestruturar a família brasileira. Que o comunismo é uma negação da família brasileira. Meu Deus, é uma aberração tão grande, que parece que os caras não têm nenhuma dimensão da palavra de Jesus como algo realmente emancipador e libertador, que era uma palavra para os escravos, prioritariamente para os humilhados, para os derrotados. Que Jesus só era acompanhado de ladrão, prostituta, gente da pior qualidade, pobre pescador, e os caras esquecem disso. Parece que virou um discurso de elite, de proteção da família tradicional. É aberração pura que está no Brasil desde esse contexto e que hoje ressurge, como se diz em São Paulo, com o suprassumo da bosta milanesa. Mas, enfim. E, além disso, tem partidos de direita que estão apoiando aí essa luta contra o João Goulart, como a UDN e PSP. Uma das grandes figuras desses partidos é o Lacerda, que foi também o camarada, foi o maior opositor ao governo Getúlio Vargas. Mais tarde o Lacerda vai se arrepender dessa postura, porque ele não queria uma ditadura militar no Brasil, e acaba que esse movimento vai embasar a insurgência aí dessa ditadura. Vocês estão acompanhando, pessoal? Sim, sim. Ô, professor, diga. Onde estão os militares nessa
Os militares, veja, na maioria eles já estão no campo anti-gularista. Mas uma das medidas do Goulart, no finalzinho do governo dele, que é o apoio ao levante de marinheiros, vai fazer com que todo o setor de militares caia para o anti-janguismo. Até então, ainda existia um grande corpo de militares que era chamada ala legalista, que defendia que se mantivesse a legalidade política. Mas no momento em que o João Goulart defende o levante de marinheiros de baixa patente, a galera diz, esse cara vai começar a incentivar aí a rebeldia de subordinados, daqui a pouco a gente perdeu o controle da tropa, e a gente tem que se movimentar antes que o João Goulart se movimente. Na verdade, o João Goulart não tinha interesses de conquistar, de cativar as tropas, não. Ele só realmente acreditou que aquela pauta era uma pauta justa, era uma pauta digna da luta por melhores condições de trabalho ali dos marinheiros. Mas a gente vai falar sobre isso com mais cuidado daqui a pouco. Guilherme? Guilherme? Oi, professor. E aí? Quer perguntar algo? Não, eu disse só de boa. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Prof, por favor, volta Diga. o slide anterior para eu tirar print. Eu não mandei esse slide para vocês não, né? Putz, foi isso, eu esqueci. Acho que não. Eu vou mandar esse slide assim que acabar as aulas, tá? Você não precisa tirar print, não. E se quiser, pode tirar também, não. Tanto faz. Ô, professor, por que os militares de baixa patente não podiam votar? Era a regra da Constituição desde da República Velha. De certa forma, se tinha um temor de, por eles serem comandados, eles representarem o interesse dos comandantes e não o interesse particular de cada um. É meio como se você pensar no exemplo histórico da República Romana, onde as legiões faziam os imperadores, sabe? Colocando seus generais no cargo. Então, o medo maior é que esses comandados acabassem levando, através do voto, os comandantes do exército à presidência da república, a cargos políticos e por aí vai. Sabe? Entendi. Mas hoje pode? Pode. E por que eles não têm essa mesma ideia, não? Talvez tenha, né? A gente vê aí a eleição do Bolsonaro como algo bizarro, mas bem conectado a essa lógica. Só que com o fim da ditadura militar, eu acho que não era uma pauta que era possível de ser colocada. A ditadura militar acaba muito como uma concessão dos militares mais, como é que eu posso dizer? Nem de longe são militares democráticos, mas dos militares menos linha dura. Tá? Tem muita gente que queria manter a ditadura militar até quando não pudesse mais. Aí tem uma galera que diz, opa, tá bom, galera, 21 anos aqui, vamos parar. Então, como é uma concessão, o pessoal do setor civil que vai se colocar na escrita dessa nova Constituição vai ter que abrir mão de muitas coisas em prol dos militares. Meu dog está latindo aqui, desculpa, espero que vocês não estejam escutando muito. E uma dessas concessões é, por exemplo, a lei da anistia em restrito e geral. Pega todo mundo, inclusive os militares que não podem ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram durante a ditadura. Tá certo? Tá certo, entendi. Beleza. Mas, em geral, nas democracias, hoje em dia, é permitido o voto aos militares de baixa patente. É difícil que tenha algum regime que exclua essas figuras. Enfim. 4h44, eu acho que eu não tenho muito mais como avançar aqui antes de 9h50. Então, eu pretendo parar nesse slide aqui. Por favor, vocês me lembrem a aula que vem que a gente estacionou aqui. Pode ser? Beleza. Beleza. O senhor vai postar a gravação hoje ou não? A gravação, porque tu perdeu a primeira aula, né? Vou fazer o possível. Eu tava aqui.
Tu tava? É, só pra eu dar uma revisada depois. Eu gosto de assistir as aulas e ir anotando quando o senhor tá falando. Tá bom. Eu não te garanto, mas no máximo possível, amanhã eu coloco elas no ar. Pode ser? Beleza, professor. Tá? Porque demanda um tempinho de fazer a limpeza, a depuração, baixar tal, enfim. Talvez hoje eu não tenha esse tempo. Mas eu vou tentar. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente segue amanhã. Tchau, tchau.